Olá, 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 boa noite. Hoje, dia 3 de maio, 7h37 da noite, a gente está aqui para falar sobre os cavalos. Que contribuição maravilhosa na sua vida, né? Como a gente pode receber dos cavalos mesmo à distância. Eu vou contar um pouquinho sobre cavalos. A gente tem aqui até algumas pessoas que participaram da classe de cavalo consciente, cavaleiro consciente. Essa é um encontro para a gente falar sobre os cavalos e também falar um pouco sobre a classe. Eu não vou entrar tanto na classe, eu vou trazer mais a energia do cavalo, tá bem tenso. Não sei se vocês estão percebendo, tem uma energia bem tensa. Eu vou trazer uma pergunta para vocês. Quantas vidas vocês tiveram cavalos com vocês? Você teve um cavalo com você? Em quantas vidas você teve um cavalo? O que você sabe sobre os cavalos? Uau! Em quantas vidas você teve? Um cavalo, diversos cavalos com vocês, uau, e tudo que isso é. Uau, vocês podem baixar as barreiras, uau, vamos baixar as barreiras e receber dos cavalos. Quantos cavalos estão no seu campo agora, que estavam esperando? Quantas? Tempo, espaço, dimensão, realidade, por quantos momentos, quantos. Uau, por quanto tempo para poder estar aqui presente com você e você retomar essa comunhão com eles. Uau! Se você puder baixar as barreiras e permitir toda essa sabedoria, esse conhecimento, essa energia dos cavalos para retomar na sua vida agora isso, baixa as barreiras. Uau, respira, recebe. Isso. Se você puder receber todo o seu conhecimento, tudo que os cavalos já contribuíram com você, toda a vida, todas as suas vidas, né? Sua ancestralidade também, né? O que você carrega com esse corpo, né? Então, muitas vezes, seus ancestrais tiveram esse conhecimento de cavalo e veio com seu corpo, né? Se você puder usar o que veio com você ao seu benefício, né? Como contribuição e não como resistência e exclusão, e se você puder incluir toda a informação que o seu corpo tem, todo o conhecimento que ele tem sobre os cavalos. Uau, baixa as barreiras e vai recebendo, vamos receber tudo o que você já sabe sobre os cavalos, todas as vidas que você lutou em guerras com cavalo, que você morreu com um cavalo, em um cavalo, que um cavalo morreu em cima de você, que o seu cavalo morreu. Isso e tudo que isso é, tudo que você teve com um cavalo em sua vida. E com mula também, tá falando aqui. Com cavalo, com mula, com burrinho. Isso, todos os lugares em que você teve vidas com cavalos, que você cuidou de cavalo, que você teve vidas indígenas, que você teve essa sabedoria com os cavalos, todas as guerras que você lutou ao lado do seu cavalo, todo lugar que o seu cavalo morreu antes de você, ou até depois de você. E se você puder acessar e receber toda essa energia, tem bastante energia aqui no campo, tá? Tava bem tenso antes de começar. Parece que tem tudo isso aqui para a gente receber dos cavalos, né? Quando eu escolhi trazer um pouco sobre essa informação aqui, né? Para quem escolher, veio o presente que os cavalos podem ser, mesmo à distância. E é isso, quanta coisa a gente já viveu com os cavalos, se a gente puder relembrar e acessar e receber a contribuição dos cavalos. Isso, baixa as barreiras e a gente vai receber e recebendo ao longo, né, desse bate-papo. E isso, os cavalos, eles têm o coração 5 vezes maior que o nosso. Os cavalos, eles já estão na Terra há mais de 60 milhões de anos. 60 milhões de anos. Imagina quanta sabedoria, quanto conhecimento, quanta informação eles têm. Quando eles começaram aqui, né, eles eram do tamanho de um cachorro. E eles foram evoluindo, ou eles foram se transformando, né? O que é evolução, o que é transformação, o que é o movimento, né? Isso. E eles dizem que os cavalos, eles têm a vibração, né, perfeita do coração. E que quando a gente se sintoniza com o campo dos cavalos, que pode ser até 5 metros, 5 a 8 metros ao nosso redor, né? Quando eles estão a 5 até 8 metros, a gente fala até 15 metros, a gente percebe essa reverberância, essa reverberação
do coração dos cavalos, isso nessa frequência perfeita, né, que é o que dizem, né, que eles têm uma coerência perfeita de batimento cardíaco, que é uma comunhão com a terra, junto com o relaxamento, junto com uma presença, uma sabedoria, né? E aí relaxa o nosso campo. E o que você pode receber dos cavalos? E como os cavalos podem contribuir com você e todo o seu conhecimento, tudo que você já sabe sobre cavalos que você acha que você não sabe, você pode receber mais e mais e mais e mais e mais. E qual contribuição os cavalos podem ser na sua vida que você nunca imaginou? Eu fui fazer um curso semana passada em Porto Alegre e a gente ia fazer arquearia montada nos cavalos e a gente foi fazer arquearia. Então a gente foi treinar arquearia, né? Arco e flecha. E eu comecei, eu até tenho aqui na minha fazenda, meus filhos fazem, eu nunca quis fazer. E eu falei, nunca quis fazer, nem ligo. Imagina que eu vou saber fazer isso. Gente, foi incrível que de repente eu peguei o negócio, quando eu consegui pegar energeticamente como fazia aquilo, eu consegui fazer. E quando eu fiz montada num cavalo, doeu toda a minha lombar e minha ancestralidade. Doeu pra caramba. Arquearia montada num cavalo. E eu acertei todas as miras. Todos os alvos, não é miras, todos os alvos. E eu falei, uau, que coisa incrível. Uma hora atrás eu nem sabia atirar direito, né? Eu nem sabia fazer arco e flecha direito. E de repente, montada num cavalo, eu acertei as miras e minhas costas inteiras. Eu tinha uma dor assim na lombar absurda. Eu falei, uau, que incrível. Quanta ancestralidade, quantas guerras eu já tive. Eu já vivi, eu já experimentei com os cavalos. E quanto eu posso resgatar disso? E quanto eu posso lembrar e agradecer e receber da terra dos cavalos? Isso, quanta informação tem para mim aí. E se a gente puder hoje, né, a gente vai ficar junto o quê? 20 minutos, meia hora, a gente puder receber esse resgate, né, essa lembrança dos animais, que os animais estão aqui com a gente, né? A gente tem uma facilitadora aqui, uma outra facilitadora, eu também sou a Silvia Zanata de Conversando com os Animais, aqui até, se ela puder, quiser conversar um pouco, compartilhar alguma coisa com a gente. Quanta coisa que os animais podem contribuir com a gente, sabe? Lembrar da nossa comunhão com a terra, do nosso receber, da nossa pureza também, da nossa ancestralidade. A gente no Axis, a gente não fala tanto sobre os ancestrais, só que eu tô num momento que eu tô... É como se eu estivesse em comunhão mais do que nunca com tudo, com a terra, e desse lugar dessa sabedoria que vem com o meu corpo, que vem com tudo que meus ancestrais já viveram, e se isso for tudo bem, e se eu puder receber disso, o presente que isso é, e quanto que os animais, os cavalos principalmente, estiveram com a gente em diversas vidas, em diversas guerras, em diversas construções das cidades, das vilas, dos templos, de tudo que a gente já foi, já teve, já viveu, das construções das cidades, né? Das comunidades. E se a gente puder receber disso também, isso. E relaxar o nosso corpo, e vai relaxando. E tá vendo? Eu vou falando, mas é tão engraçado que é muito mais energético do que o verbal, esse receber dos cavalos. E eu vou trazendo aqui informação, o que eu consigo trazer, que eu mal consigo falar, para ser sincera. Assim, eu tô tentando, eu tô trazendo as ondas acústicas do que a gente está recebendo dos cavalos em forma de palavras. Uau, e o que um cavalo pode te mostrar? Na classe Cavalo Consciente, Cavaleiro Consciente. Se você quiser desmutar e falar alguma coisa aí, fica à vontade, tá? Na classe Cavalo Consciente, Cavaleiro Consciente, a gente faz vários exercícios, né? A primeira vez que eu fui numa classe de Cavalo Consciente, Cavaleiro Consciente foi em 2021, foi na Espanha. Até então, eu fui vegana, eu tinha levado coice de cavalo na boca quando eu era pequena. Cavalo era uma coisa assim, não para mim. Eu achava lindo, algo me chamava, só que eu não escolhia, sabe? E um dia eu recebi o chamado para ir nessa classe. Eu ouvi um bate-papo da Suzy com a Megan e eu falei, uau, eu vou para essa classe. E eu fui para a classe e na classe eu tive a total, eu aprendi a ter clareza, total clareza.
do que eu escolho criar. Porque se você está com um cavalo, você está com dúvida, insegurança, se você não sabe o que você escolhe, o cavalo fica confuso. O cavalo, ele percebe tudo que você está pensando, sentindo, ele percebe o seu campo completamente. Então, o seu comando é através da sua vibração, é através do seu campo, é através dos seus pensamentos, e ele vai te mostrar exatamente o que você está sendo. E quando eu estava com o cavalo, eu percebi, lá no exercício de liderança em 2021, que eu não tinha clareza do que eu queria de verdade. Que no exercício você tinha que fazer o cavalo rodar. E eu não estava tão preocupada em fazer o cavalo rodar, então eu não estava dando o comando claro. E eu também não tinha certeza, ou segurança, ou clareza de como fazer isso. Então eram tantas coisas no caminho que eu não conseguia passar a informação precisa para ele poder seguir o meu comando. E quantas coisas na nossa vida são assim. A gente não tem clareza, a gente tem dúvida, a gente tem segurança, a gente não sabe realmente o que a gente quer, o que a gente escolhe, e a gente não consegue passar o comando claro para o universo do que a gente escolhe criar. Ou para Deus, ou para o que você acredita, sabe? Quando você pede alguma coisa, mas você não consegue passar o comando. E o cavalo me mostrou isso. Você precisa ter clareza, me passar informação limpa, clareza, claro, limpo. Daí, me passa essa informação clara para eu poder te entregar. E esse foi o presente que eu tive em 2021, essa classe de cavalos. A primeira vez que eu fiz a classe cavalo consciente, cavaleiro consciente. Depois disso, eu fiz, eu acho que 8 classes. E eu vou agora para minha terceira classe, no mês de junho. Vou dar a terceira classe. E, e eu aprendi isso, a clareza. E eu lembro que eu cheguei no Brasil, eu falei, uau! Eu aprendi uma coisa incrível, a ter clareza, a saber quando eu escolho alguma coisa, eu tenho que ter clareza, eu tenho que saber dar esse comando e não me distrair. E não, não é importante, mais ou menos, sabe? Deixar nebuloso ou confuso o campo. Eu aprendi a ter clareza, e isso foi o primeiro ensinamento que os cavalos me trouxeram em 2021. E na classe Cavalo Consciente, Cavaleiro Consciente, a gente faz esse exercício de liderança, e é muito legal que lá você vê exatamente como você lidera a sua vida, assim, como você, o comando que você dá, como você dá o comando, você dá de frente, de lado, e não tem certo e errado. Esse que é o mais legal. Na classe Cavalo Consciente, Cavaleiro Consciente, não tem certo e errado, tudo é informação, tudo é para te mostrar alguma coisa. Eu demorei 2 anos para conseguir fazer esse exercício de liderança, para conseguir realmente ensinar esse exercício, para mostrar quando tudo ficou claro, quando eu escolhi realmente liderar a minha vida. E foi algo que os cavalos me mostraram também a ter a coragem, a ter a força de ser a líder da minha vida, de liderar a minha vida, de não precisar mais me esconder. E é intenso, não sei para vocês, mas está bem intensa a energia ainda. O que os cavalos podem te mostrar? O que os cavalos podem te mostrar? E sabe o que é muito legal? Na classe Cavalo Consciente, Cavaleiro Consciente, o primeiro exercício é que assim, cada classe é diferente. Se quem fizer um dia com, ou nunca fizer, ou escolher fazer com outro facilitador, nunca vai ser igual a minha. Na minha classe, a pessoa pega o cavalo e a roda, dá uma volta no redondel com o cavalo. E tem gente que já tem cavalo, ou já teve contato com o cavalo, e tem vezes que o cavalo trava. E tem vezes que a pessoa começa a chorar, e tem vezes que a pessoa vai e dá risada, e tem vezes que a pessoa vem um monte de coisa da infância, da vida dessa pessoa. E é muito incrível que o cavalo, na presença dele, nesse batimento cardíaco que dizem que é o perfeito, né? O que que é perfeito, mas nesse batimento cardíaco do ser, do espelho, né? Ele te mostrando tudo. Ele tem cavalo, também tem neurônio, espelho, então ele pode te mostrar tudo o que você está sendo. Nesse movimento ele vai te mostrar, olha, tem isso aí para você olhar. Você está disposta? Está disposto a olhar para isso, a olhar para você e se acolher e se receber sem julgamento. Então, uma das coisas que os cavalos ensinam também é não julgar. É somente, simplesmente ficar presente com o que está acontecendo na nossa vida e com o que a gente pode escolher agora. Fala, Sil. Desculpa invadir já, sem pedir desculpa também. Queria falar muito porque essa classe de cavalo consciente, cavaleiro consciente, já passou várias vezes ali
né? Eu trabalhando com animais já há um tempo, não sei o que, nos tal, o cavalo consciente sempre vinha, mas não pegava assim, né? Não gosto de cavalo, eu também levei coisa quando era pequena, essas coisas todas. E daí, quando eu via da Carol, para falar a verdade, foi, eu falei assim: essa eu vou fazer. E foi muito engraçado, foi a primeira vez, nunca na minha vida eu tive contato com cavalo, gente, nunca. Eu tive em classe de conversando com os animais, mas assim, foi a primeira vez que eu fui ali para a arena com um cavalo, e o mais legal é isso que a Carol tá trazendo, que ele tá lá para mostrar, e eu acho que é o que mais mexe com a gente, para falar a verdade. Ele tá lá para mostrar o que ele percebe na gente. Ele não tá falando, é a Silvia Zanata ali, ela é facilitadora de conversando com os animais, ela já trabalha com animais, vou dar uma brechinha para ela. Não, ele mostra ali, sem filtro, o que a gente é. E realmente isso mexe muito com a gente, porque pensar de ter uma informação tão clara ali na nossa frente, a gente debulha. Eu já estou chorando só de lembrar ali da classe. E é isso que a Carol falou, é sem ponto de vista nenhum de você tá indo bem, você tá indo mal, eu só tô te mostrando o que tá acontecendo. Só isso. Trabalhar com animais traz muita congruência pra gente, porque a gente começa, se a gente não tá congruente, eles saem. Tipo, caguei pra você, vou embora ali. E é um presente de estar ali com esses seres tão grandes mesmo, né? Porque a gente olha ali os cavalos ali. Eu tô acostumada com gatinhos e não sei o que nos tal, cachorros nos carros, de repente você vê ali e é uma confiança tão surreal que eles instigam na gente que eu só queria trazer isso para vocês. Peguem de mim agora, puxem a energia de tudo que eu peguei nessa classe, porque é realmente muito grandioso, gente. Sem É muito sacanagem, grandioso. não tô aqui para fazer merchan da Carol, não preciso fazer Não, isso. e nem assim, Adoro ela porque só porque é, sim. e as classes estão cheias. Junho não tem vaga, setembro tá já com 25 pessoas em lista de espera. Eu vou confirmar. O que eu escolhi trazer isso aqui mesmo, eu tô numa fase que eu tô transbordando a gratidão que eu tô por tudo que eu recebi. E a Sil é isso. Eu falei para a Sil, Sil, vamos, eu vou falar para a Sil, né? Falei já, mas eu vou mandar mensagem para a gente transbordar isso até dos animais. É uma gratidão imensa. Que a Silvia, é uma honra. Eu falei para ela, quando a Silvia se inscreveu para a classe de cavalo consciente, eu falei, ih, Sil, você subiu a barra agora para mim. Na minha primeira classe, mulher, já me veio facilitar. A outra facilitadora que está antes de mim, de conversando com os animais, agora eu vou ter que ser mais grandiosa ainda. E isso é uma coisa que os cavalos chamam você também. Você está disposto, disposta a ser tão grande quanto você é e lembrar todas as vidas que você lutou junto com o cavalo. Gente, a gente foi guerreiro, sabe? A gente é guerreiro da terra. Eu sei, ai, tudo que tu é destrói, descria, sim, mas a gente também se apropria do que a gente é. A gente está aqui, né? A gente tem essa coisa com a terra, e os animais estão aqui com a terra, e estão 60 milhões de anos. Quantas guerras sempre teve? Fazer o quê? E teve para a construção de cidades. O que você sabe sobre os cavalos? E imagina para um homem estar tá numa guerra em cima de um cavalo, ainda segurando aquele, não sei nem, aquela, uma lança que pesa o quê? 20 quilos? Quanto pesa uma lança? Imagina quão seguro, quão em comunhão com o seu cavalo ele tinha que estar. E a gente começar a criar uma fraqueza do nosso ser, não acreditar na gente, comprar esse ponto de vista dos outros terem mais poder sobre a gente, né? Os gurus, um monte de coisa que a gente foi perdendo, enfraquecendo a nossa sabedoria, a nossa confiança no nosso corpo e no nosso ser. E se agora é a hora? Nessa intensidade, junto com Silvia Zanata, facilitadora de animais, da gente estar aqui agora e se apropriar do nosso poder como corpo físico também, parar de se enfraquecer, parar de desonrar o nosso corpo, sabe? De comer porcaria que não é bacana para o nosso corpo. Até isso, o cavalo não come porcaria, gente. O cavalo, ele não vai comer algo que vai desonrar o corpo dele. Ó, que intenso isso, uau. Eu precisava falar isso para alguém aqui, tá? O cavalo tá em honra e respeito com quem ele é. E a gente vai lá e fica comendo lixo. O cavalo não. Ele vai lá e o cavalo, se ele come porcaria, ele muitas vezes morre pelo intestino. Não sei se vocês sabem disso.
que é a fraqueza do cavalo, né? Então ele tem que estar muito presente com o que ele traz para dentro dele. Quanto que a gente não está presente com o que a gente traz para dentro da gente, seja comida, seja pensamentos, sentimentos, emoções, porcaria. E se a gente puder retomar hoje, dia 3/3, 3/5, 3/5, ser o guerreiro, a guerreira que a gente é, honrar o nosso ser, o centauro sagrado, centauro, metade homem, metade cavalo. E sabe, o cavalo traz também essa energia da terra, da gente estar grounded, da gente estar incorporado no corpo, na terra, aqui, agora, presente, essa presença. E tem um exercício, mais um exercício. Eu vou contando para vocês que é isso. Eu vim aqui, eu sabia que vinha essa energia de guerra, de trazer o poder do corpo, e eu tô trazendo o que tá vindo, tá? E contando um pouco da classe, que é uma classe incrível, transformadora. Tem o exercício de comunhão com a terra, de você se conectar com a terra, e a gente pode fazer isso agora. A gente pode fechar os olhos, quem escolher, já vai fazer isso rapidinho, tá? Fechar os olhos, a gente faz isso no cavalo, mas vamos fazer agora. Fecha os olhos, baixa as barreiras, puxa a energia da terra, isso. Mesmo que você tá num prédio, puxa a energia da terra, todo o seu corpo, saindo pelo topo da sua cabeça, isso. Puxa a energia da terra, pelas suas pernas, por todo o seu corpo. Respira, baixa as barreiras, saindo pelo topo da sua cabeça, isso. Puxa a energia da terra. Percebe a energia da terra passando pelo seu corpo agora. A potência, a comunhão e a permissão. Isso. Puxa a energia da terra por todo o seu corpo, passando pelo topo da sua cabeça. Isso, pode abrir os olhos. Na classe a gente faz esse exercício com as mãos no cavalo, puxando a energia da terra, passando pelo cavalo, passando por nosso corpo, saindo pelo topo da nossa cabeça. Eu, às vezes, tenho quase orgasmos, tá? De verdade. Agora vocês sentiram, vocês perceberam a energia da terra passando? Gente, vocês podem fazer isso todos os dias. Se sentiu desconectada, tá esquisito, se estressou, puxa a energia da terra por todo o seu corpo, saindo pelo topo da sua cabeça. Esse exercício de comunhão, a gente está aqui na terra. Podemos receber da terra. Recebam da terra. Imagina fazer isso com um cavalo. Você ainda passa pelo corpo do cavalo. É incrível. E esse é um exercício que a gente faz na classe. E esse é um exercício que você pode fazer sempre que você escolher. Ó, a Silvia tá lá com o gato. O gato tá batendo papo com a Silvia. Isso. E é incrível. E a gente também tem um exercício, né, no cavalo, que é um dos favoritos, né? Que é o de deitar no cavalo, que é o de confiança. Uma vez veio uma amiga minha aqui, a chama Ana. Ela não tá aqui com a gente, eu acho, que eu não consigo ver todo mundo que tá. E a Ana, ela veio aqui na fazenda e ela falou: Ai, eu não vou estar aqui na sua classe de cavalo, por favor, faz os exercícios comigo. Aí eu falei: Tá bom, vou fazer. Eu fiz com ela os exercícios de cavalo. E eu fiz o exercício de confiança. Na hora que ela foi deitar no cavalo, o cavalo queria disparar. Só que ele me manda energia, ele não disparou, né? Ele não saiu, eu tava segurando, ele não disparou, mas ele me mostrou a energia que ele queria sair correndo. Ele olhou para mim assim, sai correndo e me mandou a informação. Gente, eu tô completamente presente na classe de cavalo, tá? Eu tô lá. E aí eu recebo a informação. E ele olhou para mim assim, e a Ana olhou para mim, e os dois me olharam. E eu falei: Ana, todo lugar que você não consegue confiar em um parceiro, todos os traumas que você teve com os homens na sua vida. E o pai dela morreu quando ela era muito nova. E ela teve namorado que traiu ela e precisou fazer um aborto e teve um monte de coisa. E ela tinha essa coisa de não confiar em nenhum relacionamento, em nenhum homem. E ela falou, ela olhava para mim desesperada e o cavalo olhava para mim assim, eu preciso. E ela queria disparar e correr. Que isso para ela confiar em um relacionamento, em alguém, era algo que ela queria fugir e correr e desaparecer
que ela tinha um trauma. E aí a gente fez um exercício que no livro, Conversando com os Animais, você aprende sobre liberar todos os pensamentos, sentimentos e emoções que precedem os traumas. E eu falei para ela, Ana, está disposta agora, em cima do cavalo, a liberar todos os pensamentos, sentimentos, emoções que precederam o seu trauma, com todos os homens que você teve, que abalaram a sua confiança em um relacionamento e a possibilidade de você criar, a partir de agora, um novo relacionamento com um homem na sua vida? E ela falou sim. E ela começou a chorar e ela deitou no cavalo e fez exercício de confiança no cavalo. Ela ficou uns 20 minutos lá e você percebia que muita coisa era liberada e dissipada para a terra, né? E o cavalo ele olhava para mim assim, uau, quanta coisa está sendo liberada. Eu fiz assim até a linguiça aqui que está no meu colo, minha filha, que ela se mexeu. E aí, e ela recebeu esse exercício de confiança, né? Então, esse exercício de confiança é tão profundo que não é somente sobre você acha que eu confio. Não, é no que você não confia, o que você não pode confiar, o que está guardado no seu inconsciente, do que você está se protegendo. E a Ana tá namorando agora. Ela tá saindo com um cara na Suíça. A vida dela mudou completamente. Ela fala: Você não tá entendendo como mudou tudo. Eu falei: Claro, porque você ficou disposta a realmente escolher algo novo na sua vida. Você ficou disposta a mudar aquela energia. E é isso, acontecem coisas incríveis no cavalo. A Tati também tá aqui, tem a Nina. Eu não consigo ver todo mundo que tá aqui. É, tem mais gente que veio na classe, assim, é incrível. E eu queria trazer um pouco disso para vocês, até mesmo se vocês nunca escolherem essa classe, para vocês receberem disso, que é tão grandioso, né? A cura dos cavalos, esse final de semana eu estava. A semana passada eu estava em Porto Alegre e eu fiz constelação com cavalos. Eu até estou me formando consteladora, além de outras coisas com cavalos, que eu vou dar um curso meu chamado O Ser Natureza no final do ano. E vão ser 6 dias de curso e vão ter várias dinâmicas com cavalos. E, gente, é incrível que o cavalo tem esse neurônio espelho, então ele vai te mostrar o que você está sendo. Para mim, ele me mostrou a clareza, que eu não tinha clareza. E tem mais uma história que eu conto na classe que eu vou contar para vocês. No Axis, né? Quando você vai subir no cavalo, eles falam: pede para o cavalo cuidar de você. E aí eu falei para o cavalo, eu estava lá também na Espanha e a gente fazia uma trilha que eu chorava de medo, que eu não queria andar no cavalo, né? Sair, mas eu me matriculei 2 vezes por dia, eu me inscrevi por uma semana, 2 vezes por dia. Eu falei: eu vou no cavalo e vou mudar isso. E aí teve um dia que eu tava lá e eu falo pro cavalo: você cuida de mim e eu cuido de você. E eu lá no cavalo: você cuida de mim, eu cuido de você. Você cuida de mim, eu cuido de você. Você cuida de mim, eu cuido de você. E eu lá, nananana, cavalgando. Era um lugar, parecia filme de faroeste, sabe? Umas montanhas secas, com os cactos, cheio de pedra. Era bem, assim, bem interessante. E você cuida de mim, eu cuido de você. Poucas árvores, você cuida de mim, eu cuido de você. De repente, eu olhei e falei assim: eu cuido de você, você não precisa cuidar de mim. Eu falei isso pro cavalo. Naquele instante, ele me levou numa árvore e um galho cortou meu pescoço daqui até aqui. E ficou a marca no meu pescoço. Naquele momento, eu aprendi que eu posso dar e eu também escolho receber. A contribuição é uma mão de via dupla. E que a partir daquele momento, eu escolhi, eu sou generosa de espírito, eu adoro contribuir com as pessoas. As minhas amizades, a maioria delas eu sempre dei mais do que eu recebia, tudo bem, eu sou grande, eu sou generosa. A partir de hoje, eu dou e eu recebo também. Eu escolho que os meus relacionamentos, que os meus criacionamentos sejam uma mão de via dupla. E foi o que o cavalo me ensinou. Eu não quero somente ser, eu não quero somente cuidar, eu escolho ser cuidada. Todo lugar que você só está disposta a cuidar e nunca a ser cuidada ou cuidado. Você pode cuidar de todos, que você é grande, você é generoso, você é potente, você é forte, você dá conta de tudo, né? Eu dou conta de tudo. E se agora você puder receber e exigir isso na sua vida? Eu cuido de você, você cuida de mim. E naquele momento, a minha vida mudou. Foi mais uma coisa que eu recebi dos cavalos, por isso eu gosto de contar essa história. Eu cuido de você e você cuida de mim. E agora é assim,
A gente vai sair com o cavalo e eu falo pro cavalo, eu cuido de você, você cuida de mim. Meu pai tá aqui na fazenda e meu pai, ele não acredita em nada, né? Ele é tipo Fraud Patrol, quem conhece o Access, patrulha da fraude. Ele não acredita em nada das coisas que eu faço, em nada. Só que ele vem aqui, anda a cavalo, vai na cachoeira, adora estar com a gente, é uma contribuição. Só que ele me acha muito louco, ele não acredita em nada que eu falo, mas tudo bem. Mas um dia que ele estava muito mal, teve uma semana, há uns anos, que ele estava muito mal, que ele falou, parece que eu vou morrer. Ele foi na minha casa e me pediu barras. Eu corri barras e fiz processo e ele liberou. E tudo bem, enfim. E aí eu falei para meu pai, pai, pede pro cavalo cuidar de você. Ele, não. Eu falei, pai, aqui é a regra da minha fazenda. Pede pro cavalo cuidar de você. E você cuide dele. Ele falou, então tá bom. Ele falou, cuida de mim, pra Morgana, e a Morgana cuida dele. E sim, a gente já teve a primeira chave é a clareza e a segunda foi essa. E se você, por mais potente, generoso, guerreiro que você foi ou que você seja agora, por mais maior que sua vida seja, pelo ser forte que você é, e se você fizer um pedido? E se você puder escolher ser cuidado também? Eu cuido de você, você cuida de mim. Isso não quer dizer fraqueza. E se isso é um ato de vulnerabilidade? E se isso é um ato. E se isso for um convite de criar mais na sua vida, se você puder ser cuidado também. Eu cuido de você, você cuida de mim. Isso foi o que os cavalos me ensinaram. Que eu cuido de você, eu te dou carinho, né? Eu te dou essa comida para os meus animais e assim, sabe? A gente dá classe conversando com os animais e a gente dá a função para os animais. Eu cuido da Rosinha, da linguicinha, e ela cuida de mim. Se alguém vir em cima de mim, a Rosinha vai pular, pode ser qualquer pessoa de qualquer tamanho. Ela vai me proteger. E se isso não for um sinal de fraqueza, e sim um sinal de receber, eu cuido de você, você cuida de mim, se a gente puder receber os cuidados, tá? E todo lugar que a gente esqueceu disso, ou deixou de receber isso, a gente pode receber agora os cuidados. Ai, é isso, deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Ó, 8 e 8. Agora virou 8 e 9, só quando eu falei 8 e 8. Se alguém quiser falar algo, fazer alguma pergunta, alguém que estava na classe, Tati quer trazer alguma coisa aqui? Quer contar alguma coisa? Não, é incrível isso mesmo. É impressionante como todos os cavalos contribuem, né? Acho que a dinâmica que tem lá, você tá no redondel com um cavalo, né, ali fazendo seu processo, mas todos os cavalos ao redor participam. É muito impressionante, assim, é muito, muito potente. É, eu sempre gostei de cavalo, sempre amei. Então, sempre que você falou que você ia dar o curso, eu já estava lá na primeira da lista. E, e aí foi interessante que a primeira classe eu não fui, né? Fiquei doente, Sim, e aí você fala, o que que é isso? O que que é isso? Enfim, fui na segunda e é muita potência, assim, foi um fim de semana incrível. E o melhor de tudo foi ver a interação dos cavalos, assim, realmente eles são mágicos e é muita honra por esse ser, por esse cavalo maravilhoso. Muito obrigada. sim. Obrigada, obrigada. Né, é incrível, né? E é isso que você falou, é incrível que todos os cavalos contribuem, né? E tudo, né? A galinha, o cachorro, o gato, O as meu teve a galinha, borboletas. ela entrou no meio, né? Muito bom, muito bom. É tudo maravilhoso. E é, Os é, pássaros, tudo fica tudo em harmonia, assim. E cada pessoa é muito louco, porque cada pessoa que entra no redondel, os cavalos ao redor se comportam de forma diferente. E cada um é uma dança, e cada processo é diferente, e um contribui com o todo, assim. É muito, muito maravilhoso mesmo. maravilhoso. Obrigada, Tati. Quer falar, Char? Oi, Carol. Sim, Oi. a contribuição que os cavalos podem ser até em sonhos, né? Eu estava seguindo o Paul Kearney, ele tem o Fantástico. Então, ele coloca sempre assim, o que o Fantástico pode contribuir com você. E eu pedi contribuição do Fantástico. E um dia eu sonhei que eu estava numa classe de cavalos. Só que já estava no terceiro dia e eu não conseguia montar o cavalo. Eu sempre chegava lá e pedia, deixa eu montar em você, o cavalo não deixava, enfim. E aí, no terceiro dia, veio uma clareza assim: nossa, eu não tenho congruência com o meu pedido, sabe?
Enfim, foi um processo meu, mas só para trazer essa contribuição que veio no meu sonho, né, do cavalo. Que lindo. Sim, os cavalos podem contribuir em sonho. Os cavalos, vocês viram quando começou que tava, não sei se vocês perceberam, mas tinha uma energia densa, que era isso. Esse lugar que a gente deixou de receber dos cavalos, que a gente acha que para a gente poder receber de um cavalo, a gente precisa ter um cavalo fisicamente. Não. Você pode se conectar com os cavalos. Outro dia, eu estava me sentindo doente. Eu tava lá na Costa Rica. Eu só vou contar. Gratidão, Char, pela sua contribuição, que você trouxe essa informação. Eu estava na Costa Rica, eu cheguei no lugar na Costa Rica, e a minha filha estava com conjuntivite, dor de garganta, aí eu comecei a estar com conjuntivite, dor de garganta, era dela, né? Enfim. Só que eu estava já captando. Eu já vou te chamar, Nina, só acabar de contar isso. E aí eu fechei os olhos, me conectei com os cavalos da fazenda, todos os cavalos, e pedi, por favor, contribuam com o meu corpo e o da Chloe e mandem isso para a terra, né? Não peguem nada para vocês, deixo bem claro para eles. Contribuam e dissipem. Eu curei. E a Chloe também. Ela falou, mãe, nunca vi uma conjuntivite curar em 3 horas. Falei, que mais é possível? Os cavalos podem contribuir com você. Se você tem alguma coisa, se você acreditar, né? Se você acreditar que isso é possível, né? Porque isso é neuroplasticidade, é o que você acredita, você pode criar, né? Se você é impossível para você, nem. Se você acha que a gente tá falando nonsense, coisas insanas, nem. Não faça isso. Se você acreditar que isso é possível, se você fechar seus olhos e se conectar, pode ser com os animais, pode ser com os cavalos e pedir isso para os cavalos. Pode ser os seus cavalos, todas as vidas que eu tive cavalo, cavalos das minhas outras vidas. Vocês podem contribuir comigo. Os cavalos da Hípica Paulista, os cavalos, vocês podem contribuir comigo. Contribuir comigo. E é isso, e curou, gente. Eu faço isso, vira e mexe, eu tenho alguma coisa, eu fecho os olhos e converso com meus cavalos. Às vezes eu peço todos os cavalos da terra que estiverem dispostos a contribuir. E com todos os animais também, não são só os cavalos, como a Tati falou, na classe de cavalo, todos os animais. Na classe que a Sil estava, passava. A gente não, tem o filme perfeito, acho que a Nina que vai falar, cadê a Nina? Nina sumiu, já vou chamar a Nina, calma aí. O cavalo, o macaco pulou na hora que estava filmando, tinha macaco, vem todo mundo vem lá contribuir, tá? Tudo pode contribuir, tudo está, a gente está na Terra, tudo pode contribuir. É o que você está, do que você está disposto a receber. Antes de terminar, eu até vou ler, porque eu estou fazendo um baralho muito legal para o Ser Natureza, e está muito legal, e está incrível. E tem a carta da Terra, que é a última carta que eu criei. E eu vou trazer no final. Fala, Nina! Nina, cadê você? Oiê, oiê, Oi! Oi, boa Nina! noite. Boa noite! Gente, ouvindo, né, tudo isso, esse bate-papo incrível, é mágico, assim, participar dessa classe e o quanto traz clareza sobre a vida, né? Para mim foi esse presente, assim, de olhar para muitas áreas da vida, de posicionamento, de liderança, de dinheiro, de corpo, né? E tudo que veio com essa classe. E não é realmente para quem tem cavalo ou para quem, né, escolhe só para isso, sabe? Porque eu nem tinha cavalo, tipo, né, e tava na classe. E até hoje eu fiz, foi a primeira classe, né, que eu participei, que foi agosto, eu acho. Não me lembro agora quando foi. Novembro. Novembro do ano passado. E eu tô colhendo os frutos dessa classe até hoje, né? De toda essa contribuição, de todo esse presente que os cavalos me trouxeram, né? Esse exercício de conexão com a terra é uau, assim, né? De sentir a terra tremer. E eu só tenho a agradecer pela tua potência, pela tua gentileza de levar essa potência e de estar muito presente. A Carol está sempre presente ali, né? E os cavalos, é uma conexão incrível, assim, é uma classe mágica. Então, é isso. Gratidão, Nina. E, Nina, e é interessante que agora você está trabalhando mais e mais com cavalos, né? Você está transbordando seu conhecimento, sua potência, tudo, e com essa contribuição, com essa adição dos cavalos.
E é muito legal, né, que os cavalos, eles mostram pra gente, e eles fazem com que a gente esteja presente, né? É uma exigência, né? Estar presente. É igual com os nossos bichos, né? Os gatos da Sil, os meus cachorros. É estar presente, né? Os animais fazem isso com a gente. Esteja presente aqui agora, né? Essa presença e essa verdade do teu coração, né? Você tem que estar coerente, congruente com aquilo ali. E é fantástico. Hoje eu passei o dia num curso de Doma Índia e é muito incrível a gente ter esse olhar energético mesmo para o cavalo integrativo. E hoje eu usei muitas das ferramentas, inclusive da classe, para poder fazer essa conexão. E assim, é um aprendizado para a vida. Você vai levar Sim. para o todo e para receber. E o quanto eu me conectei também a partir dessa classe com a natureza, né? Então, assim, me trouxe muito essa conexão com os animais, com os cavalos, mas com a natureza e receber mais do todo. Então, hoje, assim, eu tô colhendo ainda os frutos, mas hoje, em especial, eu usei muito as ferramentas para me conectar com essa potrinha e chucra, e foi lindo, assim. Que demais. Gratidão. Gratidão, né? Gratidão. E é isso, é receber da natureza, né? Receber da natureza, né? Receber da natureza. Eu vou ler, gente. Esse baralho tá muito legal, que na Mag eu li, outro dia na outra classe eu li. Tá vindo, e hoje, foi bem hoje eu escrevi. A terra, receber, carta 12. Mas ela escreveu hoje, eu tirei uma coisa que tinha e coloquei ela, não veio para mim, é a terra ontem quando eu fui dormir. O quanto você está disposto a receber tudo o que a terra tem para você. A terra é um corpo vivo, generoso e abundante, sempre disposta a contribuir com você. Ela oferece infinitamente, sem julgamento, distinção ou condição. Tudo o que você escolhe está disponível, pronto para ser recebido. O quanto você está disposto a receber tudo o que a terra tem para você. Receber é reconhecer que você faz parte do fluxo constante e abundante da vida. A terra ensina que receber não é um ato passivo, mas um espaço ativo de presença e permissão. Você não precisa merecer, justificar ou provar nada para receber dela. Quantas barreiras você tem colocado entre você e o receber pleno da terra? Quantas crenças você tem usado para limitar seu próprio fluxo de abundância? A terra te convida a baixar as barreiras e se abrir ao receber sem resistência ou julgamento. Cada passo que você dá sobre a terra é um convite para receber mais da vida. Permita que seus pés se conectem profundamente com a sabedoria dela, sentindo o acolhimento, a sustentação e o fluxo constante de energia disponível. Você pode simplesmente perguntar: o quanto eu estou disposto a receber tudo o que a Terra tem para mim? Uau! Quanto que a gente pode receber tudo que a Terra tem, né? E a Terra, eu apresentei a gente em formato de animais, de comida, da água, né? Do vento, do nosso corpo. A gente está aqui experimentando, o nosso ser infinito tem um corpo aqui. O nosso corpo, querendo ou não, ele é fruto da tabela periódica da Terra, com uma alteração aí extraterrestre, porque mais é possível. Mas isso não é para essa classe, esse é mais para a maga, que a gente entra nesses assuntos mais diferentes. E se você puder receber, gente? E se com hoje, né, a gente está aqui junto, que há quase 50 minutos, 45 minutos, e se você puder trazer para você a clareza, a comunhão, né? Esse exercício, né, da terra. Só você puxa a energia da terra. Tá com energia estranha, tá cansado, puxa a energia da terra. Clareza, comunhão e o receber. Receber. E, lembrei mais um. Eu cuido de você. Você cuida de mim. Eu cuido de você. Você cuida de mim. Eu quase fui estrangular não, tive meu pescoço, eu fiquei, até posso mandar no grupo se eu achar, eu sei onde tá a foto, tá lá em 2021, um corte, eu achei incrível, e foi meu aprendizado, quem me ensinou isso? Um cavalo, ele me mostrou, eu cuido de você, você cuida de mim, e se isso for para os seus relacionamentos, uma premissa básica, né, a fundação da criação dos seus relacionamentos é, eu cuido de você, você cuida de mim. E se você puder adicionar isso na sua vida, né? E o que mais é possível? Então é isso.
Alguém mais quer falar? Alguém tem uma pergunta? Eu queria trazer um pouco dessa energia. Eu tô nesse momento de transbordar, assim. E Silvia Zanata, se preparem, teremos um bate-papo aí de conversando com os animais também, com essa minha parceira aí, que é felina. E a gente até mostra, quando a gente tá falando, a foto verdadeira da Silvia Zanata, quem já fez Clube do Livro com a gente, o clássico, a gente sabe. Tem a foto verdadeira da Silvia Zanata, que na verdade ela não é o que é, ela é essa cor rosa aqui. E o que mais é possível? Eu agradeço a Tati, a Nina, a Char, que fez pergunta e trouxe, né, contou pra gente do sonho, a Sil, que contribui, todo mundo que contribuiu. Gente, e assim, se não for essa classe, se vocês não escolherem a classe, tá tudo bem, era para vocês receberem informação. E se vocês puderem receber da terra, e até ter um contato com o cavalo, se vocês verem um cavalo em algum lugar, se vocês né, for numa fazenda, ou tem algum amigo que tem cavalo, se você puder ir lá perto, só sentir o cheirinho, perceber o que tem lá para você, né? Esse lugar, quantas vidas você já teve um cavalo? E se você puder retomar isso, né? Incluir essa sabedoria, esse conhecimento, esse receber de tudo, né? Dos animais. E com isso, mais comunhão, congruência, clareza para você. E se você tiver uma dor, alguma coisa, pede para os cavalos. Todos os cavalos que eu já tive, contribuam comigo, com o meu corpo agora. Eu peço, gente, de verdade. Eu já tive milagres assim, que eu conto durante a classe, assim, de dor de garganta, de passar mal, de estar com influenza, parecia que tinha um pedaço extraído da minha garganta, e eu fui com a Morgana e fiquei lá facilitando a Morgana, e eu falei, Morgana, por favor, cura meu corpo. Cura essa influenza que eu não quero, que tá virando uma infecção, eu não escolho tomar antibiótico, o que mais é possível? E aí eu voltei para casa, aqui para minha casa, né? Pro alojamento, e eu jantei, e de repente eu comecei a vomitar, e vomitei, 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 quando eu acabei de vomitar, minha dor de garganta passou completamente, eu estava curada, tá? O que você pode receber, se você acreditar que eu cuido de você e você cuida de mim, o que você pode receber? Isso, e a gente é um ser infinito, né? Um ser infinito, tem um corpo aqui, na Terra, então se o seu corpo está aqui na Terra, se você puder receber da Terra. E o que mais é possível? Um beijo grande, gratidão a todos que estão aqui. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que participou e quem estava aqui com a gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Mais um lindo domingo. Tchau.